Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo para Vasco e Corinthians. Jogo em Manaus, jogo feito no Amazonas. O Vasco e o Corinthians empataram 1-1. Corinthians abriu o placar com o Matheus Vital e o Vasco empatou de pênalti com o Maxi Lopes. Galera, como a tradição, primeiro eu falo o que eu tinha posto para palpite para essa partida. Em primeira instância, uma vitória mínima do Corinthians. Em segunda instância, um empate. E foi o que aconteceu. Eu imaginava o Corinthians jogando de um jeito um pouco mais agressivo, até pelas alterações que podem ter sido feitas e devem ter sido feitas por uma questão física. O Matheus Vital que eu imaginei que fosse fazer sempre a diagonal, que fosse sempre se infiltrar da lateral do campo para o meio, ficou no plano tático mais na lateral do que eu imaginava. Eu imaginava que ele fosse jogar quase que por dentro mesmo, e ele começou realmente as jogadas das alas e veio trazendo para o meio. Eu imaginava ele numa posição um pouquinho mais centralizada, não necessariamente centralizada perfeitamente, mas eu também não esperava ele quase como um ala mesmo, um winger, que foi como ele ficou. O Corinthians veio a campo com várias reservas, com exceção do Cássio e do Ralf. Todos os jogadores ou são reservas ou não são os titulares absolutos que a gente conhece. E o que eu achei, galera? Primeiro, eu acho que o Corinthians teve uma característica que me desagrada muito, que é uma certa passividade. Que parece que é jogar meio desligado, né? Não ligadinho na tomada. Alguns jogadores pouco antenados ou errando coisas bobas. E não é falta de dedicação, não é falta de empenho. Às vezes é uma concentração que o cara acaba perdendo ali. E o Vasco, acho que foi superior no geral. No começo do jogo teve algumas chances interessantes. E faltou realmente qualidade técnica, talvez até calma. Isso envolve a parte técnica do cara, para concluir as jogadas. O Maxi Lopes, apesar do gol, realmente ficou afastado. O Vasco não acho que tenha conseguido levar a bola com qualidade para ele. Enquanto que, do lado do Corinthians, eu acho que aconteceu um efeito muito semelhante ao da primeira rodada na partida contra o Bahia. O Corinthians começa jogando de uma maneira inferior ao seu adversário, começa jogando pior, sofrendo vários ataques, e aí consegue um gol numa jogada individual, numa jogada rápida, bem trabalhada, como foi naquela ocasião com o Pedrinho. Ontem, com o Matheus Vital, inclusive foi um dos que eu mais elogiei na análise de pré-jogo, acho que seria uma peça importantíssima, como foi contra o ex-rival. E aí o Corinthians tomou contra o Bahia um gol imediatamente em sequência, o gol do Pedrinho. Não me lembro quem fez o gol do Bahia, o primeiro gol do Bahia na primeira rodada, eu não lembro quem foi. E ontem, não se passou tanto tempo ali, num contra-ataque em velocidade, o Carlos Augusto, que apesar de eu achar que é um lateral bom, promissor, tem esses errinhos, tem essas bobeirinhas defensivas, acabou vacilando, cometendo um pênalti muito bem convertido pelo Maxi Lopes. Galera, no geral, o que eu acho agora para essas duas equipes? Pro Vasco, sinceramente, eu acho que é continuar jogando dessa maneira. O Vasco finalizou bastante e tal. O que eu acho realmente é que o time do Vasco não tem jogadores bons assim, o suficiente para conseguirem converter as chances criadas. E nem acho que sejam caras ruins, assim. O Rossi é um cara bonzinho até, fez uma partida boa. O Maxi Lopes é um cara que tem uma qualidade boa. O que eu acho que talvez que falte pro Vasco é primeiro mais tranquilidade no último passe e mais tranquilidade para finalizar, porque o Vasco consegue criar jogadas como criou contra o Santos e tem até como o clichê repertório bom. Enquanto do lado do Corinthians é assim, começar a jogar um pouco mais pra frente, começar a criar jogadas com mais calma. Eu não imaginava realmente que isso fosse ser um problema do time no Brasileiro. Eu imaginava talvez que o Corinthians ainda sofresse um pouquinho com uma falta de uma qualidade ofensiva, mas menos o que está sofrendo. E que pelo menos quando conseguir um gol, mesmo jogando pior do que o seu adversário, que consiga minimamente manter essa vantagem por algum tempo. Contra o Bahia foi inacreditável, contra o Vasco até segurou um pouco mais, mas também deixou escapar. Então acho que tá faltando, sabe, essa, entre aspas, malandragem. Pô, se o time conseguiu o gol jogando pior, pelo menos que segure, né? Ou tente fazer o máximo para segurar. E não foi o que aconteceu, como não aconteceu duas vezes com a equipe corintiana. Desde o começo do campeonato eu venho bancando o Corinthians como favorito ao título brasileiro. Eu acho que essa condição ainda ocorre,
Mas eu acho que o Corinthians tem que começar a ficar mais esperto, tem que começar a bobear menos. Tudo bem que ainda tem muito campeonato, tem times que vão ficar alternando para os reservas, e a gente sabe que os times acabam, Palmeiras, Flamengo, acabam perdendo bastante qualidade quando põem os seus reservas muitas vezes. E o Corinthians vai ter que começar a aproveitar isso e começar a jogar melhor e tentar, pelo menos na defesa, que é o forte, garantir um pouco mais, que não foi o que a gente viu ontem. Eu não vou dizer que o jogo foi ruim, mas eu achei um jogo um pouco lento, demorado, assim, com uma equipe que era o Vasco, que conseguia criar e não tinha tanta qualidade para concluir. E o Corinthians, que apesar de uma jogadinha bem criada, ainda falta, no geral, um time melhor montado. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal. Esse foi mais um Futebol DT aqui no Diego TV. Valeu, galera, falou!